Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast A Hora do Lucro. Hoje, agora, eu vou falar sobre um inimigo que ataca os confinamentos do Brasil e que muitas propriedades, a grande maioria das propriedades, não tem conhecimento, não sabe que isso afeta. Pode até já ter ouvido falar, mas não sabe que isso atrapalha tanto. Muito bem. Agora me diga o seguinte, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui hoje. Quem souber responde. Por que dois animais ou animais diferentes, dois animais recebendo a mesma dieta, uma baia de confinamento, certo? E quando eu digo a mesma dieta, eu vou fazer uma ressalva técnica aqui. Por quê? Talvez você seja zootecnista, talvez você seja veterinário, agrônomo, talvez você seja técnico. Então, quando eu digo a mesma dieta, é uma dieta que é formulada com a mesma quantidade de energia isoenergética, uma dieta com o mesmo nível proteico, ou seja, uma dieta igual, uma dieta com a mesma fórmula, dois animais recebendo a mesma dieta e não tem o mesmo ganho de peso no final do ciclo de confinamento. E a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer um que trabalha com engorda, que já é familiar da engorda, vai falar assim: Marcelo, todo lote tem cabeceira, meio e fundo. Maravilha, todo lote tem cabeceira, meio e fundo. Ok. E se a gente considerar só os cabeceiras, que são da mesma genética, da mesma fazenda, tem o mesmo potencial de ganho de peso? Só os cabeceira comendo a mesma dieta, porque é que um lote pode ter um ganho de peso diferente do outro. E você sabe por que eu faço essa pergunta hoje? Porque isso foi uma coisa que há 8 anos atrás eu comecei a estudar a fundo para entender melhor, porque eu não me conformava. Eu ouvia frases assim: Marcelo, esse lote não deu consumo, esse lote não foi, esse lote deu um ganho de peso abaixo. Ninguém entendia muitas vezes o motivo pelo qual o ganho de peso de um lote era tão diferente do ganho de peso de um outro lote. E aí eu comecei a estudar o que poderia estar acontecendo de diferente entre esses dois lotes de engorda. Bom, talvez venha assim na sua cabeça: Marcelo, animais iguais, ok. Dietas iguais, ok. Mas e se entre um lote e outro, por exemplo, a mesma dieta com a mesma fórmula seja feita, um ingrediente, por exemplo, um quilo de milho que está diferente entre um lote e outro, ou entre um ano e outro. E isso é uma causa importante de ganho de peso abaixo do projetado. Isso é um problema seríssimo no confinamento. Quando a gente acha que tem um nível de NDT, um nível de energia, um potencial de ganho de peso naquela dieta e ela não tem, porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho com aquela matéria-prima. Mas eu estou supondo aqui que não, que esses lotes estão recebendo a mesma comida. É uma coisa que intriga o confinador. Por quê? O que acontece? O que pode estar acontecendo ali dentro dessa dieta? O que pode estar acontecendo ali com esses alimentos que não levaram ao mesmo ganho de peso? Por isso eu vou dizer aqui para vocês que existe uma maneira de trabalhar com um sistema de trato que evita esse tipo de variação. Mas antes, nós vamos entrar um pouquinho mais nesse ponto cego que ataca os confinamentos. E um dos inimigos, ele está ali dentro, junto com a comida. Ele está sendo ingerido todo dia, um pouquinho por dia, com a comida. Vamos só fazer rapidamente aqui, voltar rapidamente lá. Boi no pasto, comendo muito capim, muito volumoso, microbiota ruminal, adaptada e especializada para digerir volumoso, um animal com uma resistência orgânica boa, vem para o confinamento, um monte de animal junto, aglomeração, muda a dieta completamente, muda o padrão dos micro-organismos. Vamos imaginar que esses animais foram bem adaptados, estão bem adaptados para o confinamento. Mesmo assim, o desafio é maior. Os animais estão concentrados, certo? Portanto, o desafio é maior desses animais. E o que será que está dentro da comida, que está dentro dos ingredientes da comida, que diminui o ganho de peso? É um inimigo que você não vê. Eu até falo de uma forma assim simples, né? Uma linguagem simples, é um bicho que está ali na barriga do boi. É um bicho que está vindo junto com a comida. Mais especificamente dizendo, é assim. Vamos pegar um milho lá no campo. O milho lá no campo, ele está lá, chuva, sol, milho crescendo. Se existe nutriente no solo, e se o regime de chuvas está adequado, esse milho cresce bem, cresce rápido, grana, e também tem um ponto que o produtor não sabe, esse milho ele também tem uma resistência contra pragas e doenças e contra um ataque desse inimigo. Esse inimigo começa a atacar o milho lá no campo, não é só o milho, são vários ingredientes usados nas dietas de confinamento, ingredientes que o animal consome em grande quantidade todos os dias, então esse inimigo começa a atacar lá no campo. E aí, eu vou falar o nome desse inimigo agora. Um deles, tá? Ele tem vários amigos perversos. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque ele é aquele cachorro que não late, mas morde, faz o estrago. Que você não enxerga ele ali, mas ele está ali fazendo o estrago. E esse inimigo se chama Fusarium. Fusarium é um fungo que cresce lá no milho, que é muito comum crescer no milho, esse Fusarium, lá no campo, e ele produz um veneno, uma toxina, uma micotoxina, e isso incorpora no grão de milho. E de outros ingredientes também, e não é só o Fusarium, tem outros fungos que também estão presentes nos ingredientes no campo. Marcelo, mas é isso que você vai me dizer hoje? É isso que eu vou te dizer hoje, porque eu fiz um estudo de 2 anos com 1.880 animais para avaliar o estrago que esse tipo de situação faz no ganho de peso e no lucro de uma propriedade. E eu descobri
um aumento de ganho de peso de 15 a 20% nos animais quando resolvia esse problema. Então, veja, controlar esse tipo de toxina, certo? Essas micotoxinas e outros pontos cegos que as operações, quem já confina gado, tem lá 1000 cabeças de boi no coxo, sabe e vai pensar assim, Marcelo, sempre vai ter uma variação ou outra. E eu digo assim para você, por que que a gente tem que se conformar com isso? Eu não me conformo com isso mais. Eu trabalho para chegar no padrão, para reduzir demais esse tipo de variação. E é claro que dentro de um lote tem diferença genética. Certo, cabeceira, meio fundo, ok. A partir do momento que a gente começa a apartar melhor esses lotes, também dá para resolver bastante essa situação. Inclusive, tem gente que faz isso usando ultrassom já. O que eu estou dizendo aqui hoje é que existem alguns pontos. Existem alguns pontos que, trabalhados em conjunto, levam ao lucro de 500 a R$ 1.000 por cabeça. E o primeiro deles é o planejamento da engorda. E muitas pessoas me perguntam aqui qual que é a melhor dieta, qual que é o melhor tipo de animal. Hoje eu recebi uma pergunta assim, Marcelo, eu gostaria de aprender a confinar, e fez uma pergunta assim para mim super ampla, que eu gostaria demais de responder num comentário de texto, mas isso é simplesmente impossível. Impossível dar uma resposta tão complexa num comentário. Como é que eu ensino meus alunos? Primeiro eu ensino a parte do planejamento. O que é o planejamento? Eu desenvolvi uma ferramenta que se chama engordômetro. Essa ferramenta, você trabalha com parâmetros. Tem alguns parâmetros que você consegue controlar, outros você não controla. Como, por exemplo, o preço que a arroba está hoje. Existem mecanismos para você se proteger de quedas abruptas no preço da arroba. Existem mecanismos para você, formas para você trabalhar, travar preço aqui e ali, mas é um fator que é mercado. Agora, ganho de peso, rendimento de carcaça, com dieta constante, com um manejo fácil de ser replicável, fácil de ser feito no dia a dia, isso a gente trabalha. Então, a primeira parte é a parte onde o engordômetro é a ferramenta que é utilizada para fazer o planejamento do confinamento. Depois que o planejamento foi feito, então vamos entrar em ação. Tem lá, qual é a melhor dieta que funciona aí para a sua região? É claro que eu não consigo dizer aqui uma receita e falar assim, ó, em qualquer região do Brasil você coloca tantos por cento de milho, tantos por cento disso e acabou. Não é assim que funciona, não tem uma receita de bolo. Mas o que eu ensino é 2 ingredientes principais que são muito importantes para qualquer região. Fontes de energia que normalmente têm um bom valor para entrar no confinamento. Depois, como fazer a adaptação desses animais, porque o animal era ruminante, é ruminante ainda, mas o animal comia muito volumoso no pasto e esse animal vem aí para dentro do confinamento e vai ter que comer uma dieta de confinamento. Então a primeira coisa que eu ensino é o planejamento, depois eu ensino a melhor dieta para ser trabalhada naquela região. Depois eu ensino como adaptar esses animais para entrar nessa dieta forte, para que o rumen permaneça equilibrado e o ganho de peso seja atingido. Ensina o dia a dia do coxo, como é que isso vai sendo trabalhado, ou seja, pegar um animal, adaptar ele, botar no coxo, levar, saber qual é o ponto certo, o peso ideal de abate daquele animal. Então, no momento do planejamento, o pecuarista recebe o engordômetro e usa o engordômetro para chegar nesse ponto de abate. Quem tem propriedade, por exemplo, tem lá a propriedade. É muito mais fácil começar com um lote no coxo, fechar esses animais e ter esse tipo de resultado do que aprender tecnologias, biotecnologia da reprodução, fazer um planejamento de que tipo de animal que vai criar, porque quando a gente começa uma atividade de cria, a gente precisa ter uma ideia do projeto inteiro. Qual é a genética que eu vou usar? Como eu vou fazer a minha estação de monta? São variáveis importantíssimas que garantem a eficiência e, portanto, a margem na atividade de cria. Então, a cria é muito mais complexa. A partir do momento que a engorda começou a acontecer de uma forma bacana, qual que é o próximo passo? É reinvestir esse dinheiro na engorda na propriedade, para melhorar a sua eficiência de produção a pasto e, com isso, ter melhores animais para o confinamento. E é aí que fecha o ciclo. Animais chegando melhores no confinamento vão ter ganho de peso bom, vão ficar menos dias no coxo, porque eles já chegaram melhores. Talvez não tenha um efeito compensatório. O mais importante para a gente, não é isso, mas o importante é custo da arroba produzida. Esse é o conceito que eu trago e ensino a turma a fazer lá dentro do programa Confinamento com Lucro. Então, essa é a diferença de quem entra no jogo para ganhar e de quem realmente só gosta de estar na propriedade e não faz questão de ter resultado nenhum. Esse programa, ele te leva ao resultado, como já levou muita gente. Muito bem, nós estamos já encerrando essa edição do programa. Grande abraço e fiquem com Deus.